E o Evangelho nos diz: naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles dos quais ele os preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje vendo um evangelho que vai revelar nesse instante, a flagelação, o sofrimento de Cristo que vai dar a vida por cada um de nós. Existe uma frase que me toca o coração que diz assim, que a vida é dada a nós e nós a merecemos dando-a, Então toda a nossa vida, ela deve ser uma sintonia com Deus. Quando os filhos de Zebedeu, naquele momento em que estão naquela caminhada, Jesus está revelando para eles a sua paixão, a sua morte, nós percebemos que eles não entenderam ainda o sentido de tudo aquilo que Jesus irá viver. Jesus, ao longo de toda a sua trajetória, está preparando o coração dos discípulos para a sua cruz e para o seu sofrimento. Mas os discípulos, claro, não entenderiam aquele sofrimento, como que o mestre, que é bom em obras e palavras, poderia morrer e dar vida na cruz. Então eles veem a popularidade de Jesus, veem o reconhecimento que muitas pessoas veem em Jesus como um mestre, e eles então naquele momento pensam que Jesus será um grande líder, como mas pensam que Jesus será um grande líder que tomará o povo judeu da mão do Império Romano, e naquele momento eles vão pedir, de uma forma talvez egoísta, que Jesus preserve um lugar para eles, tanto à sua direita quanto para a sua esquerda. E Jesus vai dizer: vocês serão capazes de beber do cálice que eu vou beber? E qual que seria esse cálice? É o cálice do sofrimento, o cálice da entrega, o cálice da doação, Então a nossa vida, ela deve ser em sintonia com Deus, mas temos que ter o conhecimento de que a nossa vida não termina com a cruz. E é isso que talvez nós devemos trabalhar dentro de nós. A nossa vida não termina com a cruz. A nossa vida ultrapassa a todos os sofrimentos humanos, mas nossa vida também deve ser ocasião de testemunho. O que nós precisamos aprender, e que o Evangelho toca muito o coração, talvez são sentimentos de grandeza que muitas vezes ocupam o nosso viver. Trabalhar os sentimentos de grandeza, os sentimentos de vaidade humana, deve ser algo muito importante na nossa vida, para que nós realmente possamos andar no caminho do Senhor. Os filhos de Zebedeu, eles querem um lugar de destaque, mas o destaque que nós precisamos encontrar não é encontrando o primeiro lugar, mas colocando-se a serviço. Jesus vai dizer para os discípulos e para nós nos dias de hoje. Jesus, porém, chamou os discípulos e disse: vós sabeis
que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. A grandeza do homem não está em aparecer, mas está em ser alguém na vida do seu irmão. Que Deus derrame sobre a sua vida toda a sua paz e que você já se sinta importante para Deus, sendo um verdadeiro servo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.